Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desta sexta-feira, dia 20 de março de 2020. Terceira semana da quaresma, cor litúrgica roxa. Ontem foi solenidade de São José, então foi usado branco. Como você pôde ver na TV ou na rádio, você não tem como ver, no YouTube, etc. Infelizmente, não temos missa. Hoje eu estava ouvindo, estou gravando na quinta. Eu estava acompanhando um pouco da homilia do padre da Canção Nova, né, da missa das 7 horas, ele estava um pouco emocionado, porque agora chegou o momento de que a Igreja mundial, católica mundialmente falando, está sendo restringida de celebrar suas missas para evitar o contágio do vírus, né? Sabe, às vezes a gente achava que ia ser perseguido por muçulmanos, que ia ter guerra, que, sabe, pessoa a pessoa. Não, por causa de um vírus, a gente não pode participar da missa mais. Não dá para se aglomerar. Que horrível, né? Em compensação, as pessoas se aglomeram nos supermercados. Que coisa ridícula. Então, agora é a hora também da gente mostrar a nossa fé para Jesus, para ver quem são os verdadeiros guerreiros da última hora, né? Os 300, acho que de Gálatas, né? Que Deus vai escolhendo, chegou em 300. Fiéis, com pureza. É difícil, hein? Mas a gente tem que chegar assim, tem que mostrar serviço para Jesus também, no sentido, ajoelhar mais, de repente pedir perdão, pedir misericórdia pelos outros também. Não é só pedir pela nossa misericórdia, não, tem que pedir pelos outros. Senhor, perdão pelo esse mundo desregrado, por isso que as coisas estão desse jeito, né? Também não adianta ficar culpando os chineses porque um comeu um morcego ou comeu um tatu esquisito. Não, aconteceu, né? Aliás, esse é o papo meio estranho que eu vou fazer aqui de cara no pitaco. E esse pitaco, infelizmente, vai ser meio... Desculpa falar, mas vai ser um pitaco de doido. Minha doidice. Antes mesmo, quer dizer, não é antes, já no período que começou esse lance aí da disseminação epidemiológica, né, a virulência lá em Wuhan, eu lembrei de um filme da década de 90 e todo dia eu fico pensando nesse filme. Não deveria, né, deveria me focar mais em Jesus, mas eu vou trazer para você e infelizmente esse áudio vai estar com cara daqueles vídeos, sabe, daqueles canais de teoria da conspiração. Mas lembrando, eu nunca pedi curtidas nem compartilhamento, e nesse caso do pitaco doido, pitaco da doida, pitaco, as pitaquices loucas da minha cabeça, você não precisa acreditar, eu só estou apontando uma situação. Você também não precisa ver o filme que eu vou indicar, porque senão você vai entrar em pânico, porque o filme é muito louco também. Mas na década de 90, em 1995, foi lançado um filme chamado Os 12 Macacos. É um filme assim que a gente chama meio cult, no sentido que é difícil de entender. É lógico que existem outros filmes que tratam de pandemias, de virulência, né? Assim como tem filmes de terremoto, de tsunami, de mudança climática, etc. Que até são mais interessantes. Ou então invasão de alienígenas, né? Aliás, se aparecesse um alienígena, seria mais plausível do que ser morto por um vírus, por incrível que pareça. Mas de qualquer forma, vamos esquecer isso, tá? Então, teve vários filmes a respeito de pandemias, vírus que atacam pessoas, mata pessoas, inclusive aquela franquia de videogame, se você não sabe, né? Mas veio de um videogame, um jogo de videogame chamado Resident Evil. Ele não é um filme, é o inverso. Saiu o primeiro jogo nos anos 2000. Não, na década de 90 ainda. Em 93. Saiu esse jogo para o console do PlayStation, o primeiro ainda, e tinha umas novidades lá tal, só que o tema era meio tenebroso, todo mundo ficava envirulado lá, virava zumbi, uma coisa horrível. E aí a atriz, uma atriz francesa que fez Joana d'Arc, ela comprou os direitos de poder fazer o filme. Então por muito tempo ela tinha os direitos de produzir todas as sequências do Resident Evil. Então você que é de geração mais nova, né, você não vai saber nem vai lembrar, você acha que já é o filme. Não. Walking Dead também é baseado um pouco nesse jogo. Apesar que gente zumbi a gente vê todo dia, tá? Não precisa estar envirulado, não. Tem gente mais morta do que viva aí, andando por aí. Mas vamos falar dos 12 Macacos. O filme 12 Macacos tem Brad Pitt e tem o Bruce Willis no elenco, e tem uma moça que também
vivia em alta, era uma moça de Hollywood bem conhecida na época, mas depois caiu, né? Mas Bruce Willis e Brad Pitt você vai saber quem é. O filme é doidão, muito louco, é mistura de ficção científica. O Bruce Willis ele vem do futuro e entra no passado para tentar matar o cara que pode disseminar uma doença no mundo e que vai comprometer 90% da população mundial no ano lá de 2038, 2040, por aí. O Brad Pitt faz o papel de doido, tanto é que boa parte do filme é passado dentro de um hospício. A mocinha da história é uma psiquiatra que está tentando entender o lance. Ela até entende e tenta ajudar o Bruce Willis. Só que aí eu vou dar um spoiler. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu vou dar um spoiler porque você acha que você não vai conseguir chegar até o final do filme. No final do filme, descobre-se quem é que vai disseminar a doença. E ele passa no aeroporto. Aí o Bruce Willis tenta matar a arma e não consegue. Isso, ele vem de um futuro, 2038, vai para 1990 e pouco. E a trama ocorre, né, o início da crise, digamos assim, o clímax, acontece num aeroporto. Bruce Willis é morto, o personagem dele, a mocinha que tenta ajudar ele é presa, tem um menino lá, que na verdade é o personagem do Bruce Willis no passado. Então o menino vê toda aquela coisa e não entende. E o cara que está carregando um material virulento, ele até passa pelo check-in. Inclusive o rapaz ele abre a maleta, olha, mas o que são esses frascos de ar? Aí o criminoso, digamos assim, para você entender, ele abre um frasquinho, olha, e vai falando. Ele vai falando em metáforas, dizendo, viu? Você não está vendo, mas a coisa vai acontecer. E a coisa vai acontecer. E aí há uma disseminação da doença que provoca depois uma morte violenta na população mundial. Isso o filme falando. E o cara embarca no avião, ainda aperta a mão de uma mulher e partiu. Aí começou a desgracença na humanidade. Esse é o mote do filme. Tanto é que esse filme tem que ser visto 2 vezes. Você vê a primeira, só para ficar na contextualização. Quando você vê o final é que você vai entender e você retoma de novo o filme. Aí que você entende por que o Bruce Willis está todo doidão lá, correndo contra o tempo, mas não dá certo. Então, eu não vou fazer pitaco a respeito da análise desse filme, tá? Mas é que me veio muito forte, eu vi uma vez só, depois reprisou, vi de novo em partes, porque eu achei muito, sei lá, muito louco. Será que tem gente que vai lançar um vírus? Apesar que na época eu ainda pensei, não, é possível, né? Mas acho que ninguém tem isso, essa capacidade de fazer essa pandemia gerar uma mortandade, né, no planeta. Mas infelizmente, se aconteceu comendo morcego ou comendo tatu, ou segundo as teorias da conspiração dizem que alguém disseminou bem ali no epicentro lá no local da China, meu amigo, nessa altura da vida, eu só sei que tem gente ganhando em cima da doença, né? Álcool em gel caro, rede supermercadista vendendo loucamente porque o povo tá tudo doido mesmo, né? Então, o filme até, vamos falar bem a verdade, ele reflete muito a situação que a gente está vivendo agora, né? E aí quem é mais ainda da teoria da conspiração, que gosta de ficar fazendo análise lá do desenho dos Simpsons, que tem símbolos, tem os negócios, umas profecias, entre aspas, né? E prato cheio, né? Mas o que eu estou querendo dizer? A gente precisa se comportar como naquele filme? Não, não precisa. Aliás, é esse também o motivo que eu estou falando. Por isso que eu falei, não vou fazer análise do filme, que é muito louco. Até para não criar ansiedade, falsas esperanças, disseminar morte. E não é morte física, é a morte já das nossas esperanças internas. Não, ao contrário. Qual que é então a minha intenção com esse comentário muito estranho? Tem o filme. Pode ter outros também. Bem, primeira coisa, não fique vendo aqui no canal do YouTube profecias de Nostradamus, a profecia da mãe de Ná, o que a Helena Blavatsky andou falando, sabe? O que o Chico Xavier falou. Eu não vou nem falar que eu respeito essas pessoas. Para mim, eu renunciei, eu não sei quem são, não ouço e não vejo e não absorvo esse tipo de assunto. Mas você vai ver muita coisa aqui rolando na internet.
Ah, porque Chico Xavier falou tal coisa. Ah, porque Nostradamus previu. Helena Blavatsky era outra que disse que previu um monte de coisa. Deixa, deixa pra lá. Deixa pra quem acredita, tá? Problema deles. Nem quero também saber quem que é essa tal de Helena. Então o que que acontece? Nossa esperança é em Cristo. Mas você tá com medo. Eu também tô com medo. Mas você tá com mais medo ainda. Você tá inseguro. Você saiu da zona de conforto. Você tava muito bem na sua... Sabe a zona de conforto? Sabe? Pensa assim, zona de conforto é assim. É como se você virtualmente... Virtual e internamente, vamos falar nesses termos. Virtual e internamente, você criou uma realidade em que você estava muito confortável, mesmo reclamando da vida, do calor, do frio, da chuva, da falta de chuva, da secura, mas você estava confortável. Você estava na sua casinha, com sua rotina, com o seu trabalho, e de repente quebrou tudo. Você tem que ficar em casa, você tem que fazer home office. Se não pode fazer home office, você está correndo de pegar coronavírus. Passar álcool em gel toda vez na mão, desidratando a mão toda hora. Aí começou a ter que lavar as mãos, coisa que você odiava, mas tem que começar a lavar a mão, lavar o rosto, limpar o narizinho. Não do lado de fora, do lado de dentro, né? Começou a ter uma paranoia para comprar bastante sabonete, que agora está faltando sabonete no mercado, gente. Olha que barbaridade. Não tem papel higiênico, aí você está estressado porque as pessoas compraram tudo lá no mercado. Falaram para não aglomerar, não tem mais missa, mas o povo está se aglomerando no supermercado. Uma loucura geral. Gente morrendo, às vezes você está vendo mesmo alguma situação de pessoas com suspeita de coronavírus. Aliás, criou até uma situação desagradável, gente, aconteceu comigo. Sábado eu precisei pegar o ônibus e tinha uma moça tossindo e espirrando atrás de mim, eu saí correndo. Tive que voltar, eu já tinha, né? Tive que voltar para casa, tirar minha roupa, tomar um banho, né? Porque foi horrível. Eu cheguei até a trocar de lugar, de banco no ônibus. Tava vazio, mas aconteceu mesmo, de verdade, comigo. Olha, que coisa, né? A gente não pode ver a pessoa espirrando que sai correndo, sabe? Ontem queria até sair esses dias de casa, tinha uma pessoa que queria me abraçar, beijar, eu falei, pode parar que é coronavírus, pode parar. Oi, tudo bem? Tenho nada contra, não fique ressentido, mas eu não vou te abraçar nem beijar. Tchau. Fica bem, viu? Fica com Deus. É bem assim também. Já encerra o assunto, não fica muito tempo com a pessoa também. Então, essa vida cômoda, virtual e emocionalmente segura acabou para todo mundo. Para todo mundo. Até o Papa está numa insegurança. Você pode perceber assim que ele está numa preocupação tremenda. Isso que há pouco tempo atrás o povo lascando, sentando o maio em cima da dignidade do Papa, né? Tomem vergonha na cara. O Papa também está sofrendo, está padecendo. Vocês também, ai, ai, ai. Até porque os italianos estão morrendo muito lá, né? Com os sintomas e tudo. Então, qual que é o objetivo de tudo isso? Primeiro, quem que é a nossa esperança? Jesus, a verdade, o caminho e a vida. Jesus não é só o príncipe da paz. Jesus é o rei, nosso rei e dominador, que tem poder sobre nossas vidas. Mesmo que sua carcaça esteja podre, tá? Porque a vida é a vida eterna, é o nosso espírito e alma. Tua carcaça, desculpa falar agora nesse termo, né? Mas tua carcaça está sendo comida pelo câncer? Você está com medo do coronavírus chegar em você? Sim, realmente preocupante. Teve aí um técnico de futebol aí do exterior que com 20 e poucos anos morreu, porque além da leucemia, ele estava debilitado, o coronavírus pegou e matou ele. Ele estava preparado para morrer? Ninguém está preparado. Então por isso que eu já falei, comunhão espiritual. Definir certinho quem é Jesus para você. É o Jesus da tua cabeça? É o Jesus confortávelzinho da tua vidinha virtual e emocional confortável? É aquele Jesus que você criou na tua cabeça que atende todos os teus pedidos? É aquele Jesus carrasco? Pode parar. É melhor, estamos num ótimo momento para perguntarmos, Senhor Jesus, estamos na quaresma, sabe? Quem que é o Senhor mesmo? Pergunta. Porque se nem o catecismo da Igreja Católica está facilitando para você, às vezes não entende, né? A gente não entende bem o que está escrito lá no catecismo, até na Bíblia. Pergunte sinceramente. Eu já fiz a pergunta na cruz do crucificado, falando assim um dia, quando eu voltei de volta para a igreja. Senhor Jesus, eu não entendo porque que o Senhor teve que morrer na cruz e padecer desse jeito. Não era mais fácil ser só ressuscitado? Tanta gente fala que não havia necessidade. É verdade, tem gente que fala que não havia necessidade da via crucis. Só que depois Jesus foi me mostrando que sim, houve necessidade, sim. Uma necessidade urgente, foi um ato de amor dele para nós,
E aos poucos, eu não sei de toda, muito menos 1% na natureza dele, mas eu penso hoje que eu conheço um pouquinho mais de Jesus do que antes. Um pouquinho. Porque não adianta o padre falar pra gente que não, Jesus morreu como um ato de amor. Não adianta, não vai entrar na tua cabeça. Nem na minha também entrava. Então é o momento de entendermos a natureza real de Jesus e o seu sacrifício na cruz, morte e ressurreição. Ótimo período para pensar nisso. Essa pandemia poderia ter levado mais gente? Lógico. Mas não levou, né? E não vai levar. Porque em nome de Jesus Cristo, que é o Deus da vida, nosso Senhor, nosso dominador em vida, na morte, que venceu a morte mesmo, como diz o povo, a morte morrida, o ressuscitado, se tivermos confiança nele, mas confiança plena, a gente não precisa entrar nessas baterias de nervo de alta tensão que nós estamos vivendo. De repente você está falando assim, não, mas é muito fácil você fazer, meu filho. Não é isso, mas é necessário criar confiança. Nem que você tenha que repetir, Jesus, eu confio em vós, que é a jaculatória da Santa Faustina. Jesus, eu confio em vós. Aí abre um parênteses. Sabe, Jesus, eu não confio muito no Senhor não, porque eu tive problema com meu pai, com meus irmãos mais velhos, ou com aquele tio chato, às vezes foi abusado várias vezes, tal, não sei o quê, porque aí quebra um pouco esse respeito e amor com a hierarquia da figura paterna ou a figura de um homem, né? Tem toda uma questão aí. Então é melhor falar diretamente para Jesus. Ó, Jesus, eu estou repetindo, Jesus, eu confio em vós, mas eu falar a verdade, eu não confio não, eu estou com medo danado. Eu tô com medo, eu acho que eu vou morrer. E para piorar, vamos supor que você é diarista. Sabia que as diaristas estão ganhando dinheiro aonde com essa situação? Estão tudo em casa. Até porque corre um risco de limpar uma casa que tem uma pessoa com coronavírus, pegar o vírus e morrer. Mas tem um lado econômico. Tem gente que adotou diarista. Tá pagando sem precisar limpar a casa, sabia? Se não sabia, fique sabendo. Tá? Pergunta para sua diarista se não está precisando de arroz e feijão, precisando de um gás de cozinha, né? Também não seja aquele tipo escravocrata, sabe? Eu vou anotar no caderninho e depois vou cobrar de você. Você pode até cobrar, mas lembre-se que é um período caritativo. Não está podendo doar alimento na pastoral social? Adota uma diarista. O jardineiro. Quem mais? Tem mais gente aí. O povo que vende cachorro quente aqui na rua, aqui em Curitiba tem bastante. Gente que faz venda na rua. É difícil, né, gente? Tá difícil a coisa, tá? Pitacão encerrado. Não vou mais falar do filme. Quiser ver, veja, mas é muito louco. Se for pra te dar ansiedade, nem veja. Tá? Fica só a informação. Mas infelizmente é isso. Né? É a ficção entrando na nossa realidade e se disseminou ou não disseminou, ainda corremos o risco de alguém disseminar vírus com nanotecnologia. Não é coisa da minha cabeça, não. Não é da mente doentia, não. Aliás, tem gente que não gosta de notícia científica. Eu gosto de ler notícia científica porque eu sempre gostei de ciências biológicas, físicas, químicas, porque tudo está interligado. Mas você sabia que estão criando células com nanotecnologia para regenerar a pele? Isso é um lado bom. Mas e cadê a bioética? E se a pessoa usa um vírus, uma bactéria mortal e bota lá uma nanotecnologia para matar o povo? Sabia que tem gente que quer fazer despopulação urgente? Porque diz que o ser humano é que está produzindo poluição e que temos que matar os humanos porque a vida selvagem entrou em caos. Tem gente assim. E a gente tem que mostrar que a gente não está à mercê dessas pessoas, da ruindade delas, da maldade delas. A gente está sob o domínio de Jesus Cristo. É por isso que se você veio no meu canal, se você está compartilhando esse áudio, você tem que entender de uma vez por todas. Não é uma teoria da conspiração, não é uma atitude qualquer, uma pandemia qualquer que vai ter que tirar nossa fé, gente. Ao contrário, é agora que a gente tem que mostrar se realmente é católico maquiado, se é católico fake, ou se é católico de dobrar o joelhão no chão e dizer e clamar, Senhor Jesus, não estou podendo fazer comunhão, mas eu gostaria que o senhor viesse aqui espiritualmente. E se o senhor não pode vir espiritualmente, saiba que eu estou aqui conversando com o senhor, aos seus pés. Posso fazer companhia? Né? É assim. É Deus que decide a nossa salvação, inclusive.
mas pelo menos mostre-se a serviço dele, aos pés dele. Olha, já mundialmente falando, o mundo já teve muitas crises políticas, de guerra e etc., pandemias também. E o ser humano é muito resiliente, graças a Deus, porque existe algo maior. Né? Viktor Frankl, que é o criador da logoterapia, ele era judeu, médico psiquiatra, ele foi confinado num campo de concentração lá em Auschwitz, sobrevivente, e a partir dessa experiência terrível, ele fez um processo chamado logoterapia, que muitos que chamam psicologia existencial, né, humanista, uma das linhas da psicologia humanista, promovem a esperança, mas também acreditam na fé da pessoa. Estimulam, a logoterapia estimula. Você tem uma fé, você acredita num Deus maior que rege tudo, no sobrenatural. Então a psicologia de Viktor Frankl, né, que ele desenvolveu, estimula isso. Tá? Então, se você não conhece, tem um livro chamado Sentido da Vida, da editora Vozes, com parceria com a editora Sinodal, que é uma editora de linha judaica. Tem outras obras do Sr. Viktor Frankl, mas eu sugiro O Sentido da Vida, que tem a parte biográfica dele e depois o que é a logoterapia de fato. Então, se você pensa em procurar uma linha fora da psicanálise, alguma coisa, é interessante você ler o Viktor Frankl, devido à experiência de crise que ele passou, pessoal, mundial, coletivo. Tá? Então, tacão encerrado. Vamos para a liturgia da palavra desta sexta-feira. Bem, então vamos começar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A liturgia dessa sexta-feira, então, dia 20 de março de 2020, a primeira leitura está na profecia de Oséias, capítulo 14, versículos de 2 a 10. Assim fala o Senhor Deus: Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor, dizei-lhe: Livra-nos de todo mal e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não queremos montar nossos cavalos, não chamaremos mais deuses nossos, a produtos de nossas mãos. Em ti encontrará o órfão misericórdia. Hei de curar sua perversidade, me será fácil amá-los, deles afastou-se a minha cólera. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio e lançará raízes como plantas do Líbano. Seus ramos hão de estender-se, será seu esplendor como o da oliveira e seu perfume como o do Líbano. Voltarão a sentar-se à minha sombra e a cultivar o trigo e florescerão como a videira, cuja fama se iguala à do vinho do Líbano. Que tem ainda Efraim a ver com ídolos? Sou eu que o atendo e que olho por ele. Sou como o cipreste sempre verde, de mim procede o teu fruto. Compreenda estas palavras o homem sábio, reflita sobre elas o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor, e por eles andarão os justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. Palavra do Senhor. O Salmo responsorial de hoje está no 80, versículos de 6 a 17. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Eis que ouço uma voz que não conheço. Aliviei as tuas costas de teu fardo, cestos pesados eu tirei de tuas mãos. Na angústia a mim clamastes e te salvei. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. De uma nuvem trovejante te falei, junto às águas de Meriba te provei. Ouve, meu povo, porque vou te advertir. Israel, se quisesses me escutar. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Em teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido, porque eu sou o teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Eu lhe daria de comer a flor do trigo e com o mel que sai da rocha fartaria. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. A aclamação. Mateus 4, versículo 17. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Convertei-vos, nos diz o Senhor, está próximo o reino de Deus. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. O evangelho de hoje está em Marcos 12, versículos 28 a 34. Naquele tempo um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus e ninguém mais tinha coragem. Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Não vou me estender muito, tá? Porque todo o pitaco também que eu fiz foi pro áudio da quinta-feira, dia 19, tá? Fiz um outro tipo de pitaco hoje, meio doidão mesmo, mas é estranho, né? Muita coincidência. Mas vai fazer o quê? Espero que não seja isso. Deus tenha misericórdia, tá? Mas guerras biológicas, porque na realidade a quantidade de mortos que está acontecendo na China e na Itália está parecendo coisa de guerra mesmo, tá? E tem outra situação. Foi mudado os horários de transporte público aqui na capital Curitiba, que é a cidade do ônibus, né? Então não vai ter mais tantos ônibus, uma vez que não há também demanda de gente indo para lá e para cá. As escolas estão fechadas, repartições públicas, principalmente INSS, UPAs, não digo UPAs, mas os postinhos de saúde mesmo. Quem tinha agendamento marcado foi cancelado e tá uma confusão. No noticiário da quinta-feira de ontem, pela manhã, o maior restaurante da América Latina, que se localiza também aqui em Curitiba, o Grupo Madalosso, Restaurantes Madalosso, de tradição italiana, eles fecharam suas portas definitivamente no sentido enquanto perdurar esta pandemia. Então, em 58 anos de fundação, 13 restaurantes do grupo espalhados aqui na capital paranaense, pela primeira vez os funcionários receberam a ordem de férias coletivas para a dor do coração do fundador, mas como diz um dos gerentes, né, um dos herdeiros lá, foi necessário fazer isso. Por outro lado, depois ele explicou que o espaço foi cedido para a Prefeitura de Curitiba para que se comece as vacinações contra H1N1, contra a gripe, para os idosos principalmente. Olha só, então o restaurante não fechou só por uma questão econômica. Logicamente eles estavam vendo que não tinha mais movimento, para evitar aglomerações, uma vez que esse restaurante Madalosso ele recebe pessoas do mundo inteiro, não é do Brasil e da América Latina. Vem ônibus de turismo almoçarem lá, né, um ponto de referência muito importante. Então, para evitar aglomerações e contágio, eles aproveitaram, entraram em contato com o prefeito Rafael Greca, aqui de Curitiba, cederam o espaço, uma vez que é um salão, vários salões enormes. Quem foi no Velho Madaloso sabe que são 3 ou 5 salões lá, que você pode fazer um evento, um show, alguma coisa assim. E o que acontece? Eles cederam justamente porque tem um pé direito alto, amplo, bem ventilado, e vai ser cedido para vacinação em massa, se for preciso. Porque como mesmo o rapaz falou lá, que eu esqueci o nome, o gerente do grupo, nós estamos numa situação de guerra. E aí, até aí não tinha entendido, mas não tinha entendido o porquê dessa iniciativa. Aí eu já falei, né, ontem também, na cidade de Bérgamo, lá na região da Lombardia, numa única noite, ou num prazo aí de 72 horas, ocorreram 475 mortes. O crematório estava lotado, não dava nem para enterrar as pessoas. Morreram quase 500 pessoas num único dia, né? Olha só, a gente vive, olha como é que são as coisas, a gente tem conforto, tudo. Diz que o jornal local, que geralmente fazia o obituário, né? Aquela parte das pessoas que faleciam no jornal, era uma página, muitas vezes, que completava. Diz que nesse dia foram 10 páginas de falecimentos, de nomes de falecidos. Fora que faleceram sozinhas, sem velório, sem presença de padres, uma vez que também morreram na região aí, englobando a Itália como um todo, 12 padres. É muito padre, gente.
desde 1º de março até dia 15 foram falecidos, ocorreram o falecimento de 12 presbíteros e mais quase 500 pessoas aí falecidas na região da Lombardia. Né? Caminhões do exército levando os corpos, é uma cena horrível. Então a Itália decretou mesmo que já foi declarado como o epicentro agora do foco do coronavírus, não é mais a China. E vamos rezar, né, meu canal é católico, o que eu posso fazer? Vamos rezar para que o Brasil não se torne epicentro, mas também nossos vizinhos aqui da América Latina não se tornem epicentro de coronavírus, né? Uma vez que, querendo ou não, a Venezuela está em crise, muitos outros países da América Latina vivem conflitos e agora, olha só aqui a que ponto chegamos, né? Temos que ficar unidos como seres humanos, né? Por causa de um vírus, gente. A batalha não é humano, contra uma facção religiosa, contra uma seita, contra o grupo armado as Farc, entre traficantes e polícia. Não, o troço virou um negócio sem tamanho, né? A Itália perdeu a mão. Lamentável, não é à toa que o Papa está desgastado, né? Tá bom? Então fiquem em paz, na paz de Cristo. Amanhã eu falo sobre outras coisas, vídeos que eu coloquei em pastas específicas e a criação de uma nova pasta aqui na minha playlist pública, tá ok? Fiquem na paz do Senhor, no Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria.